Então eu trouxe um texto para ler, só para não me perder aqui, ainda que de vez em quando eu ponho um caco aqui. Queria agradecer a professora Helena Martins, a professora Márcia Martins, a professora Maria Paula Frota, que são minhas colegas de pesquisa e que me auxiliaram, deram uma mexida no meu texto também. Então o título é Estudos da Linguagem e Pós-Estruturalismo. Eu vou cobrir uma área muito ampla e evidentemente que eu não vou poder, senão, fazer uns pequenos recortes aqui. O termo pós-estruturalismo designa menos um movimento do que uma série de tendências que caracterizam uma parte importante dos campos da filosofia, dos estudos literários, da linguagem e da tradução da contemporaneidade. A expressão cobre uma área extensa, onde há espaço para diversas posições divergentes. Alguns dos principais nomes envolvidos nessas tendências são egressos do estruturalismo francês, do qual se distanciaram em maior ou menor grau, sem terem se tornado exatamente seus opositores. Daí o termo pós-estruturalismo e não anti-estruturalismo. Mas há também, ao lado dessa vertente continental, uma importante tendência que tem como origem uma crítica ao positivismo lógico inglês. O que tem em comum todos os estudiosos que podem ser enquadrados sob essa denominação abrangente é o fato de que eles adotam uma visão não essencialista da linguagem. Em linhas gerais, podemos dizer que uma teoria essencialista da linguagem implica que, dada uma expressão linguística, a ela deverá estar associado um significado estável que possa ser definido quer por extensão, quer dizer, nomeando seus componentes, quer por intenção, quer dizer, através de uma definição que separe claramente o que faz parte do que não faz parte dele. Para uma visão não essencialista, por outro lado, o significado não tem limites bem definidos, não é passível de definição extensiva nem intensiva e, por conseguinte, ele dificilmente pode ser incluído no modelo da linguagem passível de formulação através de algoritmos paramatemáticos ou paralógicos. Em termos mais gerais, extrapolando-se o âmbito estrito da linguagem, a visão essencialista do homem, que parte do fundamento sólido do cogito cartesiano, começa a ser solapada com o advento do marxismo e, posteriormente, da psicanálise. Esses dois sistemas de pensamento submetem o sujeito cartesiano, até então soberano, a forças de produção impessoais mais poderosas que ele no plano social e a pulsões inconscientes que escapam ao controle absoluto do ego racional no plano do indivíduo. Pode-se falar, pois, num assujeitamento do sujeito em ambos os planos. Expressões um tanto melodramáticas como morte do sujeito ou morte do homem podem ser reescritas de modo mais prosaico, porém mais preciso, atenuando-se o inevitável toque de dramaticidade que caracteriza o estilo francês de filosofar, como a relativização da posição absoluta que o homem ocupava desde Descartes ou mesmo a partir do Renascimento. A vertente continental do pós-estruturalismo, que é a que eu conheço um pouco melhor, ganha corpo no ambiente acadêmico de Paris, a que eu não conheço tão bem, que é a continental, ganha corpo no ambiente acadêmico de Paris nos anos 60 do século passado. A linguística saussuriana, que vem se impondo como paradigma de sucesso há algumas décadas, começa a ser alvo de críticas formuladas por teóricos da literatura como Roland Barthes e filósofos como Jacques Derrida, entre muitos outros. Com certo grau de simplificação, seria possível dizer que o ponto de partida da dissidência pós-estruturalista é a noção saussuriana de valor. Tal como o conceito é apresentado no curso de Linguística Geral, o valor é radicalmente dinâmico e provisório, definindo-se como pura negatividade e diferença. Mas a formulação do conceito-chave de signo teria levado Saussure, segundo os dissidentes do estruturalismo, a cair num novo essencialismo, na medida em que a imagem sonora do significante e o conceito do significado, uma vez associados, dão lugar a uma entidade estática e estável, o signo, dentro de uma langue, um sistema que, visto por um ângulo sincrônico, pode ser descrito de modo completo e exaustivo. A crítica à estabilidade do signo saussuriano é um dos pontos de partida para o conceito derridiano de différence. O significado de um signo ou sintagma só pode ser definido através do uso de outros signos, formando outros sintagmas. Assim, o sentido final de uma expressão está sempre sendo adiado, sempre diferente de si próprio, numa cadeia infinita de paráfrases incompletas. Uma cadeia que, no jogo efetivo das práticas verbais, é detida de forma local e provisória por protocolos tácitos de interpretação que testemunham circunstâncias histórico-sociais. Na sua vertente inglesa,
ou mais precisamente austro-britânica, com a qual eu tenho mais um pouco de familiaridade, um desenvolvimento análogo ao pós-estruturalismo continental se dá com Wittgenstein, ele próprio, um dos formuladores do logicismo que remonta a Frege, rompe com o modelo do Tratados Lógico-Filosóficos, um livro que ele tinha escrito enquanto era soldado na Primeira Guerra Mundial, aos 20 e poucos anos, com o objetivo modesto de dizer tudo que era possível dizer em filosofia. Fim do livro, ele resolveu largar a filosofia porque não tinha mais nada para dizer. E nesse livro ele defende uma visão radicalmente não essencialista da linguagem. Né? Ele vai romper com esse livro, ele vai romper com Tratados para defender uma visão radicalmente não essencialista da linguagem. O jovem Wittgenstein, do Tratados, acreditava na possibilidade de que a linguagem mapeasse a totalidade da realidade. Isso porque, naquele momento, ele acreditava que a linguagem e a realidade compartilhavam uma mesma estrutura lógica. Ele estabelecia uma relação bionívoca entre objetos no mundo e elementos, símbolos lógicos, elementos numa estrutura lógica. A relação seria inteiramente bionívoca, onde tem o que tem num, tem no outro. Agora, para o último, Wittgenstein maduro, né? Os modelos linguísticos calcados na lógica, inclusive o seu próprio modelo do Tratados, seriam vítimas do que ele passa a considerar como um injustificado reducionismo semântico, uma espécie de dieta unilateral, é o termo que ele usa na sua obra madura, Investigações Filosóficas. Esses modelos, segundo ele, viam a linguagem alimentando o pensamento com um único tipo de exemplo, em especial substantivos concretos, como gato e tapete, e frases declarativas como o gato está no tapete, que é uma das frases mais estudadas na história da linguística. Teriam confiado cegamente que os incontáveis outros empregos da linguagem acabariam por se deixar reduzir, direta ou indiretamente, ao paradigma objeto-designação, que esses exemplos favorecem. O Wittgenstein maduro, assim como os representantes do pós-estruturalismo continental, investe contra a visão de que a nomeação e a declaração estão no centro da linguagem, e contra a tese correlata de que a linguagem seria um sistema racional e objetivo, um instrumento com a vocação essencial de nomear e descrever o real. Crucialmente, a linguagem seria mais constitutiva do que descritiva do real. Ou seja, em vez de haver uma realidade que a linguagem vai descrever, através desses relação de biodiversidade, né, a própria linguagem é que vai constituir esse real. Então, essa linguagem seria mais constitutiva que descritiva, como atestam os enunciados imperativos e os condicionais, os subjuntivos, etc., entre muitos outros. A descrição passa a ser apenas um dos inúmeros jogos de linguagem, é o conceito formulado por Wittgenstein, que constituem o espaço do real em que se movimentam os sujeitos humanos. Outra contribuição importante a essa vertente é o conceito de ato de fala, que foi formulado por um filósofo inglês chamado Austin, e nessa teoria dele, né, os enunciados performativos, os exemplos que ele dá são: prometo que vou parar de beber, eu vos declaro marido e mulher, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Esses enunciados performativos, eles claramente constituem, criam realidade e não descrevem. Então, se eu digo eu prometo que eu vou parar de beber, eu não estou descrevendo nada, eu estou fazendo um ato que é prometer. Se eu nomeio, se eu declaro um casal marido e mulher, eu não estou descrevendo nada, eu estou criando uma relação ali que passa a ser real no mundo humano, que é uma relação de matrimônio, inclusive com valor legal. Interessadas, sobretudo, nos processos de constituição do sentido na linguagem, as abordagens não essencialistas não podem servir de base para qualquer modelo geral que vise descrever o sistema linguístico como um todo, já que a própria noção de que a linguagem constitui um sistema passível de descrição formal, exaustiva e incompatível com a ideia de que é uma circularidade inevitável em qualquer reescrita do significado. Para a visão pós-estruturalista, qualquer metalinguagem em que o significado possa ser expresso será, por definição, um subconjunto da própria linguagem natural. E esse subconjunto, necessariamente, por ser parte da linguagem natural, terá fronteiras indefinidas. Pois, segundo esse ponto de vista, a linguagem dita natural é ela mesma heterogênea, descontínua e volátil, ainda que regulada por forças sócio-históricas.
O conjunto que ela forma é sempre um conjunto não demarcado e não inventariável de práticas que imbricam o verbal e o não verbal. Essa constatação não deve ser encarada como um impasse. Como observa Wittgenstein, por vezes uma imagem mal definida é precisamente aquela de que precisamos. E outra citação dele, o fato de que a área iluminada por uma luminária não tem uma linha demarcatória nítida que a separe da escuridão, não nos impede de utilizar essa luz, por exemplo, para ler um livro. Como foi dito, as abordagens ditas pós-estruturalistas ou pós-essencialistas têm se prestado particularmente bem aos estudos do sentido. O aspecto reconhecidamente mais refratário à generalização científica, sobretudo a determinação de leis nomotéticas, ou seja, que sejam explicativas e não apenas descritivas. Daí que as pesquisas da área se voltem majoritariamente para fenômenos e questões como a interpretação, a leitura, a autoria, a subjetividade na linguagem, a tradução e outros. No campo dos estudos da tradução, uma atividade prática que sempre lidou com problemas que não admitem soluções perfeitas, a visão não essencialista da linguagem parece particularmente apropriada. A impossibilidade de realizar traduções cuja fidelidade seja absoluta, em que não haja nenhuma perda ocasionada pela operação de reescrita, faz com que qualquer abordagem linguística sistêmica leve à conclusão de que traduzir é uma atividade impossível, uma conclusão paradoxal e inaceitável, pois que sempre se traduziu e se traduz. Era esse o problema em que sempre esbarravam as primeiras teorias linguísticas da tradução. Sempre se demonstrava que a tradução era impossível. A adoção de uma postura não essencialista permite que a tradução seja vista não como anomalia, que nem aquela história do besouro, que embora a ciência garante que as asas dele não podem funcionar, ele sai voando, né? A impossibilidade da tradução perfeita passa a ser vista como apenas um aspecto da impossibilidade maior de atingir qualquer absoluto e totalidade no campo do significado e da linguagem natural, e não uma deficiência da tradução ou burrice dos tradutores, ou o que seja. Onde é que eu estou? Ok, então isso é visto apenas como um aspecto geral do significado da linguagem. Se toda tradução peca por falta ou por excesso, toda e qualquer teorização da linguagem será incapaz de apreender o fenômeno linguístico em sua totalidade. A tradução é apenas um caso específico de uma situação geral incontornável. Toda paráfrase faz parte de uma cadeia infinita de paráfrases, todas elas incompletas. Há que admitir, porém, que alguns autores que atuam dentro da vertente continental do pós-estruturalismo são levados a cair, por motivos opostos, em aporias semelhantes àquelas em que desembocam as teorias linguísticas totalizantes. Afirmando a diferença insanável de toda e qualquer paráfrase, esses autores terminam por afirmar a independência do texto traduzido em relação ao original e a questionar a própria meta de fidelidade na tradução, uma conclusão que nenhum usuário de serviço de tradução jamais poderia aceitar, por motivos óbvios. Mas no próprio âmbito do vasto campo de estudos da tradução já se esboçam reações contrárias a tais extremismos teóricos. Adaptando as circunstâncias às já citadas observações de Wittgenstein, podemos dizer que uma tradução imperfeita é justamente aquela de que precisamos, até porque não existe traduções de outro tipo. E que há graus maiores e menores de imperfeição, assim como há regiões mais e menos iluminadas por uma determinada lâmpada. As abordagens pós-estruturalistas da linguagem não prometem resultados grandiosos e finais. Em termos freudianos, podemos vê-las como uma manifestação do princípio da realidade a atenuar o impulso prometeico, que, embora tenha logrado resultados extraordinários ao lidar com o mundo da matéria bruta, talvez encontre seus limites ao lidar com o fenômeno humano em todas as suas manifestações características e daquilo que se encontra por trás de todas essas manifestações que são especificamente humanas, que é a linguagem.